Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral, neste momento, desde as 7 da noite até às 9 da noite, estão acontecendo aqui na paróquia da Catedral 7 missas como essa que nós estamos celebrando aqui na Catedral. 5 nas comunidades do interior, da cidade, dos bairros e do interior, uma na reitoria de Oswaldo Cruz e uma no Santuário da Divina Misericórdia. Em todas elas nós hoje comemoramos a missa da Ceia do Senhor, da instituição da Ceia do Senhor e também como decorrência da instituição do sacerdócio. Hoje é um dia que todos os padres comemoram, de certa forma, a sua ordenação, um único dia. Cada um foi ordenado num dia diferente, mas cada um de nós hoje comemora esta data festiva. Por isso, cumprimentamos Monsenhor Leonir, que está concelebrando a missa, o pároco da Catedral, Cônego Guido Londero, que este ano comemora 60 anos de sacerdócio, e ontem tivemos a missa crismal, a Santa Missa Crismal, a bênção dos óleos, dos santos óleos, que serão usados no batismo, na crisma, na unção dos enfermos, e todos os padres da nossa diocese estavam aqui. Então nós celebramos ontem. Hoje o tema desta Sagrada Liturgia nos recorda o amor de Jesus por nós. Ele nos amou até o fim. No dia de hoje nós comemoramos a ceia da Páscoa de Jesus com os seus apóstolos. Uma festa de comemoração, de ação de graças, de esperança. Assim como o povo de Israel ainda hoje celebra a Páscoa como uma ligação com o seu passado, Jesus instituiu a Eucaristia numa ceia como esta, da missa, mas era a ceia judaica. Jesus mudou o rito daquela ceia. E, celebrando a Páscoa com os seus discípulos, Jesus instituiu a Eucaristia como uma entrega da sua vida, uma entrega dupla. Entregou-se às mãos dos seus inimigos, na Sexta-feira Santa, morrendo pelos nossos pecados, e antecipou esta entrega cruenta da cruz, entregando-se na Santíssima Eucaristia, a sua igreja, como alimento da vida divina. A missa, queridos irmãos, cada missa que nós celebramos, a nossa oração de bênção, de ação de graças, torna-se a continuação desta última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Em cada uma das nossas missas, nosso Senhor abençoa as oferendas do pão e do vinho que nós entregamos e devolve estas oferendas para nós através do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia. O evangelho que nós ouvimos, que o diácono proclamou para nós, destaca este amor de Jesus por nós todos, um amor infinito, um amor até o fim. O amor que o levou a dar a sua vida por nós na cruz e continua a dar a sua vida por nós na Eucaristia. Ele se dá a cada um de nós sempre que nós abrimos o nosso coração para recebê-lo. É assim a comunhão. A comunhão não é simplesmente um rito de receber um pedaço de pão abençoado, de receber algo que dê sorte, ou algo que nos ajude de alguma maneira nas necessidades que nós temos. Não, a comunhão é Jesus. Nós nos alimentamos deste alimento eterno, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, como a igreja nos ensina no catecismo. Por isso, a comunhão produz efeito na medida em que nós
abrimos o nosso coração para acolher Jesus. A nossa comunhão nunca pode ser um ato mecânico, nunca pode ser um ato costumeiro. Nós não podemos nos acostumar a comungar. Não sei a experiência de vocês, queridos irmãos, mas eu tenho muito viva a experiência da minha primeira comunhão. No colégio onde estudava lá em São Paulo, um catecismo duríssimo. Nosso catequista era um sacerdote espanhol muito bravo, muito exigente. Tínhamos que decorar as coisas. Hoje eu entendo por quê, porque são coisas que ficam gravadas para a vida inteira. Mas que emoção aquele dia da primeira Eucaristia. A própria música da comunhão, de vez em quando eu escuto essa música. Chegou o dia da querida festa, chegou a hora em que vamos comungar. A inocência brilha em nossa testa, queremos sempre a Jesus amar. E aquela música acompanhada daquele sentimento de ir ao encontro de Jesus pela primeira vez. E digo para vocês, do fundo do coração, a única coisa que peço a Jesus na minha vida é que eu tenha o mesmo amor que tive naquele dia por Ele, que nunca nós nos acostumemos a comungar, que a nossa comunhão nunca seja rotineira, nunca seja uma comunhão de costume, ou como neste período da Páscoa, muita gente entende de fazer a chamada comunhão pascal, ou seja, o preceito da comunhão pascal. O preceito é para quem não ama, o preceito é para quem precisa ser obrigado a comungar. Nós cumprimos o preceito, naturalmente, como um gesto de obediência à igreja, mas a nossa comunhão não pode ser uma comunhão de preceito, tem que ser uma comunhão sempre de amor, de encontro com Jesus. Outro gesto de Jesus que nós ouvimos no Evangelho e que os discípulos não entenderam, e nós também corremos o risco de não entender, foi o lavar-lhes os pés. Daqui a alguns instantes, alguns representantes da comunidade aqui reunida terão os seus pés também lavados nesta cerimônia. Esse trabalho da lavagem dos pés era um trabalho dos escravos. E Jesus o faz voluntariamente, porque Ele é o servidor da humanidade, o servidor do amor, no serviço da salvação. Escravo do amor por cada um de nós, Ele realizou esse gesto. E Ele continua a ser escravo, no sentido de oferecer-se pelo nosso amor. Hoje, vocês devem ter reparado, a liturgia prevê que o sacrário da igreja, onde é reservada a Eucaristia, esteja vazio. Não há as hóstias consagradas no sacrário. As hóstias devem ser consagradas nesta missa, para a missa de hoje e para a cerimônia de amanhã, porque amanhã não tem missa. É o único dia do ano onde não se celebra a Santa Missa. E o que leva Jesus a ficar trancado, vamos dizer assim, dentro de uma caixa, é por amor a nós, é porque Ele nos ama, porque Ele quer estar conosco. Nós sabemos disso, cada vez que entramos na igreja, para cumprir a nossa devoção, muitas vezes rezar a Nossa Senhora, aos santos de Deus, podemos rezar em qualquer lugar. Mas, sempre nas nossas igrejas, na igreja católica está a diferença de outros lugares de oração, a nossa igreja tem esta marca, a presença de Jesus, a presença de um escravo de amor, que se submete à humilhação de ficar escondido, aguardando que os fiéis o procurem. E isso deve para nós ser um motivo, uma realização na nossa vida de amor. Jesus deixou de lado a sua glória, se fez servo para nos servir, curar e purificar. Queridos irmãos, nós frequentemente temos as nossas almas sujas com os nossos pecados, nossas palavras vazias. Essas
dificuldades que todos nós vivemos no dia a dia. Mas se nós acolhermos as palavras de Jesus com fé e devoção e nos aproximarmos dele da Eucaristia, nossa alma é purificada e nós somos renovados. O que Jesus quer nos ensinar com este gesto de lavar os pés dos apóstolos, que será representado, repetido nesta missa? Jesus quer nos ensinar a importância do amor fraterno, da hospitalidade, do acolhimento, da caridade fraterna para com todos, sem distinção. Ele nos recomenda lavar os pés uns dos outros. Assim o Evangelho diz: vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Aqui há muitas famílias, pais, esposo, esposa, avós, enfim, toda a gama da realidade rica, humana. Cada um de nós, neste dia, é convidado a tomar esta decisão. Como eu posso lavar os pés do meu esposo, da minha esposa, dos meus pais, dos filhos, do avô, da avó, do tio, da tia, seja lá de quem for? Como eu posso fazer na minha vida? Não é o gesto material de lavar os pés com a água, porque este gesto é simbólico, mas é atitude de vida, é o princípio normativo de uma vida. A minha vida deve ser um ato de generosidade, de serviço, principalmente com aqueles com os quais eu convivo a cada dia. Realizado a cada ano na missa da Quinta-feira Santa, este gesto também expressa para nós ministros da igreja o nosso lugar na comunidade. Vocês estão acostumados a nos ver aqui, o bispo, báculo, mitra e, enfim, os sacerdotes celebrando a missa. Estamos sempre à frente de vocês, falando, ensinando. Essa é a nossa missão. Mas nós não somos mais do que ninguém. Nós somos servidores de vocês. Tudo isso que existe é para a glória de Deus e para o serviço de vocês. Esses dias que antecedem a Semana Santa, tenho visto de forma muito tenho ficado edificado de ver os padres andando aí pela cidade inteira, visitando os doentes para confessar. Aqui na catedral, o dia inteiro, atendendo confissões e mais confissões. Este é o nosso lugar, esta é a nossa missão. Estamos à frente, não para ser prepotentes, para mandar fazer os nossos gostos, o que nós queremos e gostamos. Não, estamos aqui para servir. E vocês pensem assim nos seus padres e também no seu bispo. O tempo vai passando, queridos irmãos. Os anos vão chegando. Cada ano na nossa vida conta, não para a nossa glória, mas para o serviço de vocês. Para poder oferecer a vocês as coisas que Deus quer dar para o seu povo. Este é o sentido da lavagem dos pés, o lava-pés, como nós chamamos, na liturgia. Para mostrar a vocês graficamente qual é o nosso lugar. O nosso lugar é de joelhos diante de vocês. Diante de Deus, diante de Cristo, mas principalmente diante de vocês. Aqui vejo irmãos e irmãs do Cursilho, do CLJ, do movimento de Schoenstatt, outras realidades bonitas da nossa igreja diocesana, os vicentinos, enfim. Quantas vezes vocês nos procuram, é verdade? Senhor Bispo, do Antônio, Monsenhor, tem uma palestra tal hora, tal dia, né? E vocês nunca vão ouvir um não da nossa parte. Porque a nossa vida só tem sentido na medida em que ela servir a vocês. E que ela estiver generosamente entregue a vocês. Peçam à vontade. Deem trabalho à vontade. Porque quando nós chegarmos lá em cima, Nosso Senhor não vai perguntar da roupa, não vai perguntar da mitra, do báculo, para mim, dos padres, não vai perguntar do paramento. Nosso Senhor vai perguntar da caridade, do amor, do serviço que nós prestamos a vocês. É isso que conta para Nosso Senhor. Nos ajudem a ir para o céu, dando
muito serviço e muito trabalho para nós. Queridos irmãos, por isso a caridade que nós somos chamados a viver não pode se limitar simplesmente a acolher a presença de Cristo na Eucaristia, mas ela também deve se manifestar em gestos de amor fraterno. Ou seja, assim como nós temos como missão servir, vocês também têm a missão de servir na sua família, na sua casa, aquilo que vocês têm como responsabilidade. Fazer da sua vida um ato de entrega amoroso, sacrificado, generoso, para com aqueles que Deus colocou ao lado de vocês, junto de vocês, nas suas famílias, no seu trabalho. Sejam ali também a presença do Cristo servidor, que veio dar a vida pelo bem de toda a humanidade. O que mais deve nos amedrontar neste mundo é nos tornarmos traidores como Judas. Judas não entendia de amor. Judas entendia de dinheiro, de poder, entendia de honra. Seguiu Jesus para ser alguém. Nós somos chamados a seguir Jesus para sermos servidores, para fazermos da nossa vida um serviço aos nossos irmãos. Podemos concluir que a celebração da Quinta-feira Santa nos revela estas 4 realidades evidentes. Não nos esqueçamos nunca disso. A primeira, a missa, a valorização da missa dominical, principalmente a missa de domingo. Muita gente troca a missa de domingo por nada e acha que isso não tem problema. Quantos e quantos católicos hoje, de católicos, a única coisa que sobrou foi o título. A cada 10 anos, quando passa um recenseador e pergunta qual é a sua religião, e ele diz que é católico. Nós temos que ser católicos de missa, e missa dominical. Alguns são até de missa diária, mas pelo menos a missa no domingo. Outra conclusão importante, a importância da igreja na nossa vida, onde nós recebemos os sacramentos e onde os sacerdotes prestam para nós o serviço de nos atender espiritualmente. Outra conclusão, rezar pelos padres e pelos seminaristas, aqueles que pretendem dar a sua vida a serviço da igreja, a serviço de Cristo, pelo benefício do povo de Deus. Para que os nossos seminaristas, os nossos padres e também o bispo, nunca percamos de vista o nosso lugar na igreja, que é o lugar de servir. E finalmente, a importância do amor fraterno, que deve sempre nos animar, sempre nos fazer pessoas caridosas, bondosas com os demais. Longe de nós o ódio, o rancor, longe de nós qualquer coisa que prejudique ou possa prejudicar os nossos irmãos.